Jesus é o Rei dos Reis. A Ele toda a honra e toda a glória. Olá, amados, tudo bem? Sou o Bispo Antônio Oliveira e falo a partir de Maputo, em Moçambique, seu companheiro do estudo da Palavra do nosso Deus. Estaremos estudando agora na aula de número 63, Palavra Poderosa. O tema fala sobre posição em Cristo na sua primeira edição e dentro de uma abordagem vamos continuar falando sobre a crucificação de Jesus Cristo. O que já tratávamos nas aulas anteriores, agora damos continuação. Aparentemente, a primeira prática conhecida de crucificação foi realizada pelos persas. Já vimos isso. Queridos, Alexandre e os seus generais trouxeram essa prática para o mundo mediterrâneo, para o Egito e para Cartago. Pois nós temos essa informação que veio dos cartaginenses, o regime da crucificação. Os romanos, aparentemente, eles aprenderam a prática dos cartaginenses e rapidamente desenvolveram nesta prática, veja bem, um grau muito alto de eficiência e habilidade. Amados, a crucificação não veio através de Jesus Cristo. Já era praticada 600 anos antes dele nascer. Vários autores romanos, como Lívio, Cícero, Tácito, comentaram a crucificação e são descritas várias inovações, modificações e variações na literatura antiga, sim. A crucificação, queridos, era denominada dentro do Império Romano como supplicium, ou servili supplicium, ou seja, suplício infringido ao escravo. Amados, a crucificação é a forma mais cruel de levar o condenado à morte. Por isso que nós falávamos sobre pena capital, lembra? Veja, não é propriamente uma execução, porém é uma sentença de tortura em mais alto grau de sofrimento, o que resulta inevitavelmente na morte do condenado. Uma cruz inteira pesava mais ou menos 130 quilos. E a viga transversal, que era o patímbulo, pesava entre 35 e 60 quilos. A crucificação de Jesus Cristo, entenda o seguinte, queridos, é o centro da história da humanidade. Entenda que a encarnação de Cristo, a crucificação do nosso Senhor, são o centro ao redor do qual circula todos os eventos de todos os tempos. Não existe fato na história conhecido entre os homens mais importante que esse. Então é, portanto, o maior e mais significativo espetáculo da Terra e de todos os tempos. Sim, a crucificação de Jesus Cristo. Entre os fatos narrados na Bíblia Sagrada, nenhum tem maior valor ou mais importância diante de Deus e diante dos homens do que a crucificação de Jesus Cristo. De todos os fatos bíblicos, o mais importante é a crucificação de Jesus Cristo. O Calvário, queridos, foi o centro cirúrgico, onde Deus realizou ali a maior operação da história da humanidade. Você pode entender isso? Agora veja o seguinte, o teto do planeta Terra é o Monte Everest, com seus 8.850 metros de altura. Está localizado entre o Himalaia e a China e é considerado o pico mais alto do mundo. Sim, você sabe disso. Tem recebido essa informação. Agora, tem provocado aos amantes das alturas um desejo incontido em galgá-lo. E nessa busca, muitos perderam a sua vida e tantos outros foram mutilados. Porque a altura daquele monte fascina. Ah, queridos, mas entretanto, em nosso planeta, há um monte que não é o mais alto, não é o mais badalado, é apenas uma saliência geográfica.
um montículo. Porém, no cenário dos relevos, contudo, é o mais importante desse universo. É o outeiro do Calvário. É o centro do supremo propósito de Deus. Os holofotes da revelação focalizam essa colina para nos mostrar 3 cruzes e apenas 2 destinos. Ali, amados, foram torturados e mortos 3 homens, 2 malfeitores e 1 benfeitor. Os 2 ladrões crucificados com Jesus eram comparsa de Barrabás. E mais tarde, eles seriam executados com o seu líder, se este não houvesse sido libertado pelo perdão de Pilatos naquela Páscoa. Assim, Jesus foi crucificado no lugar de Barrabás. E Barrabás, ele ficou perplexo, ele ficou atônito, extasiado, quase não acreditando que ele foi liberto da condenação na cruz e que em seu lugar um justo foi pregado. Aleluia. 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 Justamente na cruz que foi preparada para ele, para Barrabás. De manhã cedo, Jesus surrado, com hematomas, desidratado, exaustos por não dormir, é levado ao pretório da Fortaleza Antônia, o centro do governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Você já deve ter conhecimento da tentativa de Pilatos de passar a responsabilidade dessa condenação para Herodes Antipas, o tetrarca da Judéia. Aparentemente, Jesus não sofreu maus tratos nas mãos de Herodes e foi devolvido a Pilatos. E foi em resposta aos gritos da multidão, dos judeus que estavam ali gritando, clamando, que Pilatos ordenou que Barrabás fosse solto e condenou Jesus ao açoite e à crucificação. Os preparativos para as chicotadas foram realizados quando o prisioneiro era despido das suas roupas. As suas mãos amarradas a um poste, muito provavelmente acima da sua cabeça. É duvidoso se os romanos teriam seguido as leis judaicas quanto às chicotadas. Veja que os judeus tinham uma lei antiga, na lei de Moisés, que proibia mais de 40 chicotadas. O Dr. Pierre Barbet, um cirurgião francês, que fez uma pesquisa histórica e experimental exaustiva, escreveu extensivamente sobre esse assunto. A partir de um ponto de vista médico, ele analisou. E abordando sobre o açoite propriamente dito, geralmente as vítimas morriam na surra. O soldado romano dá um passo à frente, com o flagrum, que é o açoite, em sua mão. Este é um chicote com várias tiras pesadas de couro, com 2 pequenas bolas de chumbo nas suas extremidades, amarradas nas pontas de cada tira. Agora, entenda que havia outro modelo também de chicote, como também conhecido
gato de 9 caudas, que tinha em suas extremidades, tinha ossos cortantes de animais e também chumbo. O pesado chicote é batido com toda a força contra os ombros, as costas e pernas de Jesus. Primeiramente, as pesadas tiras de couro cortam apenas a pele. Então, conforme as chicotadas continuavam, elas cortavam os tecidos debaixo da pele, rompendo os capilares e veias da pele, causando marcas de sangue e, finalmente, hemorragia arterial de vasos da musculatura, inclusive arrancando bolotas de carne e sangue. Amados, as pequenas bolas de chumbo, primeiramente, produziam grandes e profundos hematomas, que se rompiam com as subsequentes chicotadas. Finalmente, a pele das costas está pendurada em tiras e toda a área está uma irreconhecível massa de tecido ensanguentado. Você sabe o que é isso? Observando o centurião responsável, que o prisioneiro provavelmente não suportaria aquela violência que estava sendo imposta, ele então determinou que o espancamento fosse encerrado. 360 buracos no corpo de Jesus. Então Jesus, quase desmaiado, é determinado que lhe seja permitido cair no pavimento de pedra molhado pelo seu próprio sangue. Os soldados romanos veem uma grande piada naquele judeu, que se dizia ser o rei. Eles atiram um manto sobre os ombros e colocam um pau em suas mãos como um cetro. Sim. Eles ainda precisariam de uma coroa para completar a cena. Assim, um pequeno galho flexível, coberto de espinhos, longos espinhos, não espinho de roseira, espinhos longos, é enrolado em forma de uma coroa e pressionado sobre a cabeça de Jesus. A coroa de espinhos, amados, não foi apenas para machucar Jesus fisicamente. Não foi só fisicamente, e sim moralmente. Por quê? Porque ele dizia: não és tu rei dos judeus? O rei merece uma coroa. Então quis torturar moralmente. Novamente há uma intensa hemorragia. Amados, o crânio da cabeça, ou melhor dizendo, o couro do crânio, né? É uma das regiões mais irrigadas do corpo. 72 espinhos encravados na cabeça do nosso Senhor. Após zombarem dele e baterem em sua face, tiraram então o pau de suas mãos e bateram com o pau na sua cabeça, fazendo com que os espinhos se aprofundassem ainda mais em sua cabeça. Finalmente, cansado do seu sádico esporte, o manto é retirado das suas costas. Aleluia. Queridos, paramos por aqui. Eu creio que o Senhor tem falado. Na próxima ministração vamos continuar desse ponto. Deus abençoe. Em nome de Jesus.